Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live, dessa vez aqui no nosso Instagram da DBOCM. Quem estiver me ouvindo aí, digita no chat aí se o áudio tá legal. O objetivo aqui é realmente fazer um bate-papo e dessa vez eu vou conversar com o Ítalo Campos. Deixa eu só ver aqui se ele já está entrando. Vamos lá, para a gente poder fazer esse bate-papo, vai ser uma mentoria aqui ao vivo para a gente poder falar sobre estratégias, sobre momentos de carreira aqui na área de tecnologia. Eu quero estar contribuindo ao máximo aqui com o Ítalo. Show de bola, deixa eu só ver se ele já está entrando aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. E vamos lá. Quem tiver dúvida, pessoal, digita aí no chat. Pode colocar umas dúvidas também que eu vou estar respondendo algumas perguntas específicas que vocês tiverem por aqui. Então podem colocar suas dúvidas por aqui também. Ítalo Campos está na área. Show de bola, Ítalo. Se puder só mandar aqui agora a solicitação, que a gente já entra aqui ao vivo para fazer esse bate-papo. De bola, tá me ouvindo aí, Ítalo? Vamos lá. Vê se chegou aí para você. Ou ver se você consegue mandar uma solicitação. Às vezes aparece essa opção para você aí também. Ítalo, você está no celular, no Instagram? Você não está via web não, né? Só para ver se você consegue conectar aqui com a gente. Precisa mandar a solicitação. Show de bola, pessoal. Quem estiver entrando aí já pode deixar sua pergunta sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. No PC não funciona aí, Ítalo. Você tem que ser pelo celular, tá? A live no Instagram aqui tem que ser no celular. Então vamos lá, pessoal. Enquanto o Ítalo conecta ali no celular, o que é importante a gente falar, né? Na semana que vem a gente vai fazer uma imersão, que vai ser um evento de 16 horas de conteúdo, tá? Onde a gente vai estar abordando 8 projetos práticos com simulação do mundo real. Se você tem interesse em participar, a gente ainda está com algumas vagas ainda para você participar desse evento. Vai ser um evento, de fato, de muita mão na massa, porque eu acredito que para você, de fato, atingir o seu próximo nível, você tem que estar preparado com a mão na massa. Não adianta você ficar preparado só com a teoria. Então vai ser um evento realmente que a gente vai estar trazendo muito conteúdo prático, muita mão na massa, para quem realmente quer dominar o banco de dados Oracle, que está precisando tirar uma certificação, para pessoas que de fato trabalham numa empresa que utiliza Oracle, seja o desenvolvedor, seja o analista de dados, o cientista de dados, o DBA, o analista de sistema. A gente sabe o quanto que o banco de dados Oracle ele é importante dentro das empresas. E aí a gente vai trazer realmente muita mão na massa e simulação do mundo real. Se você quer participar, deixa aqui nos comentários aqui uma mensagem que eu posso explicar todos os detalhes para você participar dessa imersão. Beleza? Vamos lá, só esperando aqui que o Ítalo conectar novamente. Ele estava pelo notebook, mas precisa ser pelo celular. Vamos lá. Convite. Fala, meu amigo. Tudo bom, Ítalo? Joia, tá me ouvindo? Agora sim, agora deu certo. Ah, Prazer estar falando contigo. Você fala de onde? Qual cidade? fala de Salvador, Show de Bahia. bola, terra boa. E vamos lá, Ítalo. Eu sei que a gente conversou aí já um tempinho atrás e eu estou selecionando algumas pessoas que estão confirmadas para a nossa imersão para a gente poder fazer um bate-papo. E, cara, o objetivo aqui é realmente falar um pouco sobre carreira, sobre momentos, sobre estratégias.
ver como que a gente consegue contribuir contigo. E vamos lá, Ítalo, se apresenta aí. Hoje você já trabalha na área de tecnologia ou não? Não, boa noite, né? Eu sou Ítalo, tenho 42 anos. Eu estou hoje migrando de carreira. Eu era técnico em química há 23 anos e agora eu sou estagiário de engenharia de automação. Em paralelo, eu estudo a área de tecnologia porque casa muito com a parte de automação, né? Perfeito. E não estou ainda na área de tecnologia, mas eu estou vislumbrando uma carreira assim com tecnologia. Eu estou começando indo para automação, mas não tenho certeza se vai dar 100% certo, embora o mundo está indo nesse caminho. Mas eu estudo tecnologia também, porque é algo que eu gosto e que pode ser que vire uma carreira aí. Show de bola. Vamos lá, Ítalo. Realmente, a área de tecnologia, todas as empresas hoje praticamente utilizam tecnologia. Então, elas Sim, têm o setor de tecnologia internamente. Agora, banco de dados é o coração de tudo, né, Ítalo? Então, quando se fala do banco de dados, o Oracle é o mais utilizado. Mas, com certeza, se você está estudando uma tecnologia que ela é muito utilizada, você vai ter muitas oportunidades nesse mercado. E vamos lá, o que que você tem feito hoje, cara, para poder fazer essa transição de carreira, Ítalo? Eu quero te ajudar aqui, cara. Me conta aí. Quais são as suas bom, estratégias hoje? a primeira coisa foi entrar aí para o time da DBA, OCM. Então, no mês Aham. Você é passado, aluno desde quando? desde o do mês passado, em março, Show de início de bola. março. Aham. E aí, enquanto eu estou lá durante o dia no estágio, à noite eu estudo o curso, né? Estou avançando no curso aí para poder ir devagarzinho e no futuro tentar a certificação da Oracle, né? Uhum. Não, perfeito. A gente sabe o quanto que as certificações são importantes, né, Ítalo? Se você tem uma certificação, você consegue comprovar melhor o seu conhecimento. E eu vi aqui que você está no nosso bootcamp de SQL, né? E como está a sua evolução dentro do bootcamp? Você já conseguiu montar o laboratório? Já está fazendo as práticas? Como que tá? Já fiz o laboratório todo. Eu precisei pausar nas últimas 2 semanas, porque foi quando eu comecei a estagiar, então estou fazendo muito treinamento, né? Coisa recente, E né? E aí está tomando um pouco de tempo, mas o laboratório está todo montado, eu já fiz as primeiras aulas, o primeiro exercício, os meus comandos só, mas bem inicial mesmo, usando o SQL, coisa inicial mesmo. Perfeito, vamos lá. Eu estou até aqui no seu LinkedIn, que você preencheu aqui na hora de fazer a sua inscrição lá na nossa imersão. Vamos lá, cara. Quero trazer algumas dicas aqui bem práticas aqui para que você de fato consiga atingir seus objetivos, né? Hoje, Ítalo, de 0 a 10, como está o seu conhecimento em SQL hoje? Eu diria que antes de eu entrar no curso era 4, eu vou dizer que eu acho que é uns 5,5, a partir da montagem do laboratório, do entendimento da estrutura na Aham. base Linux, acho que evoluiu um pouco. Legal, legal. Vou te falar que essa imersão vai ser muito importante para você, porque você vai entender de fato alguns conceitos importantes para você montar a sua estrutura para poder praticar a linguagem SQL, né? Então, dentro Perfeito. desse workshop de administração, o que a gente vai estar abordando? A arquitetura de um banco de dados, como funciona a parte física, a parte de memória, quais são os componentes de memória de um banco de dados, as partes básicas ali de criação de usuários também, que são muito importantes, como que você pode ter permissão ou não para poder acessar alguns objetos dentro do banco de dados. Então, esses são pontos aqui da parte de administração. E entender como que funciona a arquitetura do Oracle vai ser importante para você entender que quando você está fazendo uma consulta, muitas vezes, quais elementos ali da arquitetura que você está utilizando, né? Então, cara, é uma peça-chave, de fato, essa base da administração do banco de dados, tá? E aí, vamos lá, Ítalo, com relação ao seu LinkedIn, eu estou até olhando aqui que você está colocando bastante coisa aqui no seu LinkedIn também, né? Com relação a É. posicionamento, né? Hoje, você está estudando tudo isso aqui que você colocou aqui, cara? Full Stack, Angular, JavaScript, MongoDB. Você está estudando tudo isso hoje? Já Eu começou? comecei isso em 2022, foi quando eu fiz o primeiro curso front-end É aí com mesmo, Angular, cara. JavaScript, HTML, CSS, e logo em seguida eu fui estudar a parte do back-end com Java e Spring Boot, e aí deu um intervalo, porque em paralelo a isso, eu estava trabalhando e fazendo faculdade, né? Então, estou no finalzinho da faculdade, e aí eu dei uma pausa nesses estudos,
E esse ano eu voltei com o DBA, o estudo do DBA OCM. Perfeito. Então tem 3 anos aí já que você está estudando tecnologia? Tem isso, 3 anos. Em paralelo, como eu estudo automação, tem muita coisa disso na automação, né? Tem algumas coisas, principalmente com Python, MATLAB, e SQL também, a gente usa como banco de dados para alguns simuladores. Uhum. Perfeito. Eu estou vendo um posicionamento aqui, ô Ítalo, no seu LinkedIn, que eu acho que seria, até pensando na primeira vaga, hoje você já sabe mais ou menos que área que você gostaria de conseguir uma oportunidade depois do estágio aí, cara? Se seria de fato desenvolvimento, se seria análise de dados, hoje você já tem uma ideia mais ou menos de onde você vai? Olha, pelo bate-papo que a gente teve aí no início de março, eu diria que vou focar na parte do banco de dados, até porque a IA está invadindo, chegando muito forte aí, então muitos desenvolvedores estão perdendo espaço ou tendo que associar muito conhecimento com IA que eu não tenho ainda, então para competir seria muito mais difícil. Então acho Entendi. que eu focaria na parte de banco de dados para iniciar. Cara, é o que eu recomendo também. Eu falo que é importante você estar com os conhecimentos ali, talvez de SQL bem alinhados. E, cara, esse bootcamp vai te dar uma base muito boa, de fato, para você atuar numa área de dados. E a gente sabe que tudo depende de banco de dados também dentro da área de tecnologia, né? O programador, o analista de dados, o cientista de dados. Então, diversas profissões em tecnologia precisam desse conhecimento. Agora, Ítalo, seria legal fazer um ajuste de posicionamento aqui no seu LinkedIn, tá? Uhum. Porque eu vejo que o seu LinkedIn está muito mais voltado, talvez, para um perfil de programador. E eu acredito que o full stack developer que você colocou aqui, cara, talvez não seja uma, uma estratégia boa para a primeira oportunidade, entendeu? Uhum. Normalmente as pessoas colocam ou front-end ou back-end para depois virar um full stack, entendeu? Eu acho que é um Perfeito. passo muito largo. Você já tem alguma experiência como desenvolvedor trabalhando dentro de alguma empresa ou não? Não, só fiz É, projetos estudando. é. Então, assim, até pensando naquela sua primeira linha ali da sua headline, eu recomendo, cara, que você dê uma limpada nessa primeira linha. Eu acredito que esse lance de full stack talvez não seja uma estratégia tão boa para a primeira vaga. Esse graduando em engenharia de controle e automação talvez não te ajuda tanto nessa parte de dados. Agora, você botou aqui embaixo técnico em química e em mecatrônica. Você já Isso. terminou esse técnico? Já, o de química eu terminei em 2001, até o ano passado era a minha profissão. E mecatrônica eu terminei em 2014. Entendi. Seria legal até retirar isso, cara. Se você realmente não quer atuar com química e nem mecatrônica, está focado na área de dados, o que acontece, o Ítalo? É importante a gente ter uma estratégia para o seu LinkedIn, porque muitas vezes se você colocar muita coisa ali, pode ficar confuso e acaba que você não fica atrativo para nada, entendeu? Uhum. Entendi, Então, entendi. recomendo aí que dê uma limpada nesse sentido. Acredito que possa focar de fato no LinkedIn mais voltado para essa área de dados, tá? Onde vai ficar melhor posicionado. E a sua descrição também do LinkedIn, se sobre, eu tô vendo que tem muita coisa também voltada para full stack, cara. Se realmente o seu foco é banco de dados, acredito que seja interessante ter uma estratégia diferente. E outra coisa com relação a publicações, você publica bastante no seu LinkedIn semanalmente? Como que tá? Não, eu publico bem pouco. Na verdade, eu só retransmito, às vezes, alguma É, coisa que eu acho bastante interessante. isso que eu tô vendo. Uma coisa legal, cara, que traz para você uma visibilidade, teve até um estudo de caso que a gente soltou, acho que saiu hoje, eu vou até te mandar esse estudo de caso, tá? Eu vou te mandar o estudo de caso dele e também vou te mandar o LinkedIn dele, que é o Jean Melria. Ele é um cara que estava fora do mercado e ele estava buscando vaga. E Uhum. ele começou a participar das imersões da DBOCM. E ele era um cara que era muito dedicado de fazer todos os desafios práticos das imersões. Pessoal, e para quem está vendo esse replay aqui, ou está vendo essa live, tá lá no nosso canal do YouTube essa questão da alocação do Jean em 4 meses que ele conseguiu uma vaga dentro do mercado. Eu estou te passando aqui também, Ítalo, no seu WhatsApp para você ver depois. O Jean, cara, é um cara que tem um LinkedIn muito interessante, onde todos os desafios
desafios da imersão, ele publicava na prática, ele conseguiu, de fato, uma vaga muito boa para trabalhar na TOTO, se eu não me engano, nessa parte, utilizando na parte de banco de dados. Agora, o LinkedIn dele está muito bem posicionado, tá? Eu vou até te mandar aqui, o Jean Melrer. Jean Carlos Melrer. Então, ele posicionou a primeira linha muito focado nos conhecimentos em banco de dados, tá? Acho que é uma boa referência aí para você. E as publicações dele, cara, realmente são muito focadas ali, de fato, em mostrar na prática aquilo que ele sabe fazer, cara. Então, seria legal, pelo menos, já começar com uma publicação semanal, cara, do que você sabe fazer na prática. Pega aqueles laboratórios do bootcamp, das aulas, né, depois da instalação, já começa a praticar, publica e explica de fato o que você está fazendo. Ah, isso aqui eu aprendi tal, isso aqui dá para ser utilizado da seguinte forma. Então, cara, o Jean ele fez isso de uma forma muito específica. E, cara, eu vou te falar, tem post aqui dele, cara, com 48 curtidas, sendo que quando você tem um post com 48 curtidas, normalmente ele tem uma impressão ali para mais de 500 pessoas, entendeu? Então, normalmente 10% pode curtir uma publicação sua. Então, cara, para você ver realmente como que está esse lance de visibilidade, né? E a gente vem para aquela questão, quem não é visto não é lembrado, né? Se você tem um LinkedIn que está sendo muito acessado pelas pessoas, e o que faz o LinkedIn entregar as publicações, né? Cara, basicamente você postar um conteúdo relevante, você escrever bem, você se posicionar bem, você de fato mostrar o que você sabe fazer na prática. Então tem essa questão aí que você falou, né? De só compartilha coisa de outras pessoas. Cara, muito importante os nossos mentorados que de fato estão tendo muito resultado, eles têm uma publicação semanal. E aí te falo, Guilherme, quero conseguir uma vaga rápido, cara. Uma vaga de júnior, talvez ali, para conseguir atuar na prática. Eu publicaria até mais de uma vez por semana. Tem gente que começa a publicar até semanalmente, tá? Diariamente, desculpa. Porque, cara, se você estiver publicando bastante no LinkedIn e se conectando com pessoas da área, cara, as chances de você, de fato, conseguir evoluir são gigantes. Você está em qual cidade mesmo? Salvador. Salvador. Legal. E, cara, hoje tem vaga para o Brasil todo também, né, o Elias? Então, assim, de fato, Ítalo, desculpa. Então, Ítalo, se você, cara, você pode estar conseguindo vagas remotas, cara. Agora, o LinkedIn é uma vitrine, cara. É uma vitrine. Hoje você utiliza bem pouco, então, o LinkedIn, né? Bem pouco, bem pouco. O que eu já faria aqui de dica de mentoria mesmo aqui para você, cara? Eu tô te mandando tudo isso aqui no seu WhatsApp aqui agora, tá? Beleza. Tô te mandando as referências da headline, que realmente você precisa mudar. Então, mudaria a headline, aquela linha, tiraria se graduando em engenharia de controle e automação. Acho que não te ajuda tanto falar que você está fazendo uma faculdade específica. Hoje, tanto é que muitas empresas nem pedem faculdade mais, tá? Eles estão mais preocupados no que você sabe fazer do que um diploma específico que todo mundo tem. Tiraria esse técnico em química e mecatrônica, colocaria esse posicionamento de full stack, cara, de dar uma resumida nisso aí, para realmente ficar algo mais compacto, algo mais voltado para SQL, que é o que você está focado agora no Bootcamp, nos estudos. E na parte da descrição, também dá para mudar, cara. Coloca um pouco mais aqui seus objetivos profissionais, entendeu? Não só o que você é apaixonado, mas qual tipo de área que você está buscando. E realmente a gente tem visto que a IA está mudando muito, né? O mercado de tecnologia, o mundo todo, né? Não é nem só o mercado de tecnologia. A IA está mudando tudo agora. O desenvolvedor realmente é algo que está sendo reinventado rapidamente. Agora, a área de dados, quem trabalha com banco de dados, com SQL, é a base para você alimentar a inteligência artificial, né? Então, uma área que, de fato, tem sido um pilar importante para quem, de fato, trabalha com inteligência artificial e está com esse conhecimento no dia a dia. Agora, Ítalo, me diz aí com relação a objetivos para esse ano, cara. Esse estágio, ele dura quanto tempo, mais ou menos? Ele vai até 30 de junho. Então é algo bem curto, né? É curto. É para realmente terminar a faculdade e conseguir o diploma. E esse estágio, ele é remunerado, não? É remunerado. Legal.
E aí, cara, o que que eu recomendo para você também, tá? Com relação a criar oportunidades, né? Muda o posicionamento no LinkedIn, começa a Uhum. fazer publicações semanais, segue os pré-requisitos ali do Bootcamp, de você já tem um laboratório instalado, de ter aqueles conhecimentos bem sólidos, porque o que a gente faz na metodologia, né? A gente faz algo para a gente tentar realmente simular aquilo que é feito dentro das empresas. Então, cada tópico ali da linguagem SQL que você vai estar vendo, você vai ver que você tem uma aplicação prática de como que você faz isso dentro de uma empresa, dentro de um projeto específico. Se você pegar os conteúdos que tem dentro do Bootcamp, que, cara, se eu não me engano, tem até revisão de simulados ali, cara, tem mais de 100 questões de simulado revisadas. Se você pegar a revisão de simulados e as práticas e começar a publicar no seu LinkedIn, cara, só disso você já vai começar, cara, a ter uma visibilidade muito diferente no LinkedIn. Eu vou falar que é exatamente isso que o Jean fez, que conseguiu uma vaga em 4 meses, tá? Perfeito. Então você vai ver que a publicação, até que eu te mandei ali, é um resumo dos estudos dele, o que que ele aprendeu, o que que ele fez, e depois disso ele tirou print da tela e sublinhou, olha, fiz isso, fiz isso, fiz isso, explicando os estudos que ele estava tendo. Cara, só com esse tipo de estratégia tem muita gente dentro da mentoria conseguindo se realocar rapidamente. Por quê? O recrutador entra no seu LinkedIn, vê que você está bem posicionado, vê que você se apresenta bem, vê que você publica semanalmente coisas do que você sabe fazer tecnicamente na prática. Cara, se você utilizar essa estratégia, realmente, cara, as chances de você conseguir uma vaga. Tem gente conseguindo até em menos de 30 dias, tá? Até em menos de 30 dias. Cara, isso vai mudar o seu ritmo total aí de começar a fazer entrevista, de participar de processos seletivos e muito mais. Agora, além disso, você está se aplicando em alguma vaga, ô Ítalo? Não, por enquanto não. Estou focado em terminar o estágio e depois disso, em paralelo, né, eu vou evoluir aí no curso e depois disso eu vou aplicar. Porque agora, se eu até for chamado, não tem nem condição, né? Porque eu estou no início ainda aí. Então eu vou esperar um pouco para focar com mais vontade nisso aí. Ó, eu vou te dar uma dica aqui muito importante para você ganhar confiança de começar a aplicar em vagas. Tá? Eu até fiz uma live hoje mais cedo, um podcast falando sobre essa questão de medo de entrevistas, de vagas e questões técnicas. O que que acontece, cara? O medo ele pode trazer dois mecanismos ali para você com relação à sua reação sobre o medo de alguma coisa, né? A primeira coisa que ele pode trazer é de fato uma sensação de luta ou de fuga. Então, normalmente, o que você está me falando aí que não vai se cadastrar hoje por conta que você não se sente preparado ainda, é um mecanismo de fuga. Que, e, cara, o medo é normal, todo mundo sente esse medo, né? Agora, o importante é entender o que a gente tem feito com esse medo que a gente está agora. Então, assim, normalmente, a maior parte das pessoas que não se sentem preparadas, eles vão para essa questão da fuga. Cara, eu não vou fazer porque, de fato, eu não estou preparado. Agora, o que que acontece? Normalmente é aquela falta de preparação, a insegurança. Quando você coloca a mão na massa todo dia, você coloca um desafio de falar assim: eu vou executar nos próximos 30 dias, todo dia, algo prático para entender o que é feito dentro de uma empresa. Cara, esse medo começa a ir embora. Cara, isso vai acontecer muito. E vou falar, tudo na nossa vida eu tinha medo de fazer live antes. E eu tô com um desafio aqui de começar a fazer live todo dia aqui no meu Instagram. Cara, com a prática, você vai começando a perder o medo. Agora, assim como eu tô com o meu desafio aqui de live, eu queria te desafiar para todo dia você fazer assistir uma aula prática, ver o passo a passo, executar na sua máquina. Depois que você executou na sua máquina, você vai fazer um resumo do que você estudou. E nesse resumo, você vai publicar no seu LinkedIn. Cara, você vai ver que essa sua insegurança vai embora, vai sumir de verdade. E vou te falar, todo cara que ele é muito excelente naquilo que ele faz, vamos botar aí, cara, você gosta de futebol, ô Ítalo, ou não? Com certeza, Você torce para que com time? certeza. Sou Bahia. Bahia, tá É, certo. é o Agora único time vamos que lá, tem qual, condição.
Qual, qual que é o melhor jogador que você viu jogar, na sua opinião? Rapaz, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho. Legal. Cara, você pode ter certeza que esse cara, ele repetia muito no treino dele, muita coisa. Com certeza. Esse cara, ele treinou muito, cara, para poder chegar no nível de excelência. E normalmente as pessoas que a gente admira muito no nível de excelência, elas simplesmente repetiram muito, cara, ou algo muito básico, os fundamentos. Você vê que na época do Barcelona lá, cara, muitos toques, muitos passes, muito preciso. Cara, é muito treino, cara. É muito treino de você realmente ter um processo de repetição. E tudo aquilo que você repete muito, cara, você fica bom. Acaba que você fica bom e daqui a pouco se torna muito natural para você aquele processo. Então, o que eu quero trazer aqui para você, cara? Se você pegar a parte do SQL, todo dia você vê alguém fazendo na sua frente, que são as aulas práticas da DBOCM, e todo dia você faz na sua máquina, você monta um resumo e publica, cara, essa sua insegurança vai embora. E o que acontece? Tem pessoas que fazem esse desafio junto comigo de falar, Guilherme, em 30 dias eu vou fazer uma aula por dia. E vou praticar uma aula todo dia. Tem gente que consegue fazer em uma hora, tem gente que consegue fazer até em menos, o cara que já tem uma facilidade maior. Então, cada um tem sua particularidade ali a nível de absorção de conhecimento e muito mais. Algumas pessoas vão demorar mais. Cara, não fica mais do que um dia travado num laboratório. Então, se você está com dificuldade, cara, coloca a sua dúvida na comunidade de alunos que a gente vai conseguir te ajudar. Mas a média é, consigo ver uma aula e em 1, 2 horas no máximo conseguir fazer um laboratório prático. Depois que você fez esses estudos, executou, praticou, você vai ver que tinha coisa que você achava que funcionava de um jeito, só que funciona de outro. Por quê? Cara, entre a teoria e a prática existe um abismo gigante. Muitas vezes, na prática, quando você começa a dar enter aqui, ver a coisa acontecendo, você vê que a coisa funciona de uma forma diferente. E aí você vai começar a ganhar essa segurança. E aí, em cima disso, vamos botar aqui 30 dias, você conseguiu executar 30 atividades diferentes que acontecem dentro de uma empresa. Meu amigo, o nível de segurança que você vai estar para fazer uma entrevista, para falar sobre os assuntos, cara, vai ser outra coisa. Você vai entender de fato como que você faz uma ordenação de dados, como que você faz uma restrição na cláusula where, como que você faz um join, como que você cria um índice. E aí eu vou te falar que se você começar a ver os simulados da prova da certificação, a gente revisa eles de uma forma diferente dentro da nossa metodologia. A gente pega as questões de prova e pega na prática, abre o laboratório e te prova o porquê de cada resposta. Então você vai ver as questões sendo resolvidas, questões avançadas ali, questões de especialistas, questões de uma certificação, sendo resolvidas na prática por alguém que já passou numa prova de certificação, alguém que trabalha na área. Aí você vai ver, caramba, estou começando a entender os bastidores de quem trabalha na área. Automaticamente, você criando essa rotina e fazendo isso todo dia durante 30 dias, eu te falo que em 30 dias você perdeu esse medo. Bacana. Em 30 dias você vai começar a chegar no nível e falar assim, olha, dá para me aplicar em 10 vagas por dia. Por quê? Eu sei fazer, cara. Agora, quando é uma coisa que a gente não sabe fazer, aí o que acontece? Tem os métodos tradicionais, né? Às vezes você está estudando de um jeito, na faculdade, que só mostra só o slide e não faz nada. Cara, isso deixa muita gente insegura. Por quê? Você está estudando um monte de coisa, mas você nunca viu a aplicação disso dentro de uma empresa. E existe um abismo gigante entre você ver uma aula teórica e você saber aplicar essa aula teórica dentro de uma empresa, dentro de um projeto grande, dentro da área de tecnologia. Existe um abismo gigante com relação a isso. Então, assim, como que a gente consegue quebrar esse medo? A nossa metodologia é preparada para isso. Vamos entender o conceito, vamos aplicar esse conceito na prática. Depois de aplicar esse conceito na prática, vamos entender o contexto do mundo real. Eu estou lá numa faculdade, eu sou o gestor de uma faculdade, eu sou coordenador de uma faculdade, e eu preciso gerar um relatório e as informações estão dentro de um banco de dados. Beleza. Como que eu faço para consultar essas informações dentro do banco de dados utilizando a linguagem SQL? Como que eu faço esse filtro? Como que eu consigo descrever os campos de uma tabela? Você vai começar a ver isso todo santo dia dentro do Bootcamp. Agora, é o processo de repetição e de treino.
Cara, não é a mesma coisa da academia. Recentemente, cara, ano passado, na verdade, eu estava fazendo aula de surf. Cara, se você não tiver a constância de ir toda semana, cara, você não consegue entrar num ritmo bom de aprendizado. É aquilo, se você chegar esse mês e viu uma vez só uma aula e fez uma prática só, você vai continuar inseguro. Agora, se você botar isso na sua rotina, no seu melhor horário, de manhã, todo dia às 8, eu vou abrir, assistir, ver alguém fazendo, pegar o passo a passo, executar o laboratório, publicar no LinkedIn, cara, seu nível de confiança vai aumentar demais. Faz sentido, Oito? Com certeza. A questão da repetição é até algo que eu falo até com meus filhos aqui, né? Você, para chegar na excelência, realmente precisa se dedicar e se esforçar e treinar. O treinamento leva a lugares inimagináveis. Perfeito. E eu te falo até mais, cara. A gente está tendo alunos aqui do Bootcamp de SQL que nem trabalham na área de tecnologia, pessoas da área financeira, falando assim: eu preciso gerar um relatório no banco de dados e eu não sei porque eu não sei SQL, pô. Então, assim, a gente tem visto que o SQL ele abre uma gama de possibilidades. Às vezes é um gerente que precisa fazer um relatório, que precisa ter ali um SQL, alguém da área financeira, alguém da área de dados nem se fala, cara, para você montar uma view, para montar para um Power BI, cara, tudo precisa da linguagem SQL. Agora, a gente precisa realmente ter essa capacidade de tornar o SQL natural, que é uma linguagem, eu vou te falar, hoje tem coisas que eu prefiro fazer na linguagem SQL do que fazer no Excel, porque eu Uhum. domino mais o SQL do que o Excel. Tem alguns filtros ali de coisas que eu falei, pô, se eu tivesse aqui na linguagem de CS no banco de dados, era só utilizar esse recurso especificamente. Por quê? De algo que se torna nativo, natural, né? E aí, cara, eu vou te falar que a empregabilidade para quem hoje conhece SQL, cara, você pode ir para diversas carreiras. Um desenvolvedor utiliza bastante SQL na parte do back-end, um analista de dados, um analista de BI, um cientista de dados, um engenheiro de dados. Cara, hoje é difícil você ver uma profissão que não precisa de SQL, né? Na hora de analisar os dados. Então é algo que realmente vai possibilitar bastante. Ítalo, eu falei bastante aqui, mas eu queria ouvir um pouco de você. Quais são suas principais dúvidas aí, cara, que você gostaria de me perguntar sobre transição, sobre vaga? A gente já falou sobre muita coisa, mas eu quero deixar essa reta final um pouco mais aberta aí para você. Então, beleza. Quando você fala assim de pesquisar e tal, de vagas, né? O que o mercado oferece em termos de salário, é, de, de oportunidades, idiomas, é necessário, inglês, não é? O que o mercado tá mais assim desejoso de um profissional nessa área de banco de dados? Cara, muito boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, com relação a cargos e salários, né? Primeiro, eu acho que buscando a primeira oportunidade, você tem duas opções. Ou você entra como estagiário, que aí você tem que estar cursando alguma coisa na área de tecnologia para conseguir começar a estudar. O estagiário trainee, que para mim é bem a mesma coisa ali, tá bem na mesma área. Ou uma área júnior, tá? A área júnior, ele vai pedir que você faça as atividades básicas. Quais são as atividades básicas? Cara, a base do SQL. Se você chega, sabe acessar um banco de dados, utilizar a linguagem SQL, manipular dados, consultar dados, extrair relatórios, cara, essa é a base, que ela é muito interessante. E aí as empresas podem pedir algumas particularidades de acordo com a vaga. Ah, a gente quer SQL com Excel mais Power BI, pode ser. Ah, estou buscando uma vaga de desenvolvimento. Ah, então a SQL mais uma linguagem de programação. Então pode ter algo nesse sentido, tá? Agora, com relação à faixa salarial, o que normalmente a gente tem visto dentro do mercado? O estagiário começa ganhando entre 1 a 4 mil, isso é bem comum, tá? De você começar nessa faixa. O júnior já começa ganhando entre 4 a 6 mil, tá? O júnior normalmente não pede experiência, aí vem algumas pessoas até que chegam aqui no canal e me questionam bastante. Pô, Guilherme, eu tô vendo vaga de júnior pedindo experiência. Cara, furada. Sai fora dessa empresa que vaga de júnior não deve pedir experiência. O júnior ele entra para fazer atividades básicas e normalmente ele não tem experiência. Então, se você está vendo uma vaga de júnior que está pedindo experiência, cara, não é para você essa vaga, a empresa é furada, não sabe o que está pedindo. Agora, normalmente, vagas que pedem experiência são vagas de pleno e de sênior. Então, vou botar Uhum. que existem os níveis ali. Estagiário, que é o primeiro nível, estou estudando e tenho para aprender. Basicamente isso. Segundo nível, júnior.
Cara, terminei os estudos, sei fazer as atividades básicas. Então, não tenho experiência ainda, mas quero entrar na primeira oportunidade entre 4 a 6 mil. A gente tem até casos aqui de mentorados que entraram na vaga de júnior ganhando 7 mil, nunca tive experiência nenhuma para trabalhar com banco de dados. Já começaram ganhando 7 mil. Terceiro, aí vem o nível pleno, que já é um cara que já tem uma experiência, já passou pelo nível júnior, já passou por uma empresa anterior, por um cargo anterior, e aí o nível pleno já exige uma certificação. Normalmente, eu falo que a certificação é muito importante para você que já trabalha na área. Normalmente, eu não recomendo para quem não trabalha ficar focado na certificação. Claro, se você estudar a metodologia da DBLCM, você já vai automaticamente já ver coisas de certificação, porque isso já está incluído na nossa metodologia de te testar, de te realmente estimular para esse sentido. Então, você já começa do jeito certo. Agora, normalmente, certificação é para quem está no nível pleno, para quem já trabalha na área. É a mesma coisa de muitos profissionais aí que estudam, fazem, por exemplo, uma pós-graduação. Cara, não está trabalhando na área, mas está fazendo pós-graduação. Pós-graduação para quem já trabalha, cara. Então, normalmente, eu não recomendo pós-graduação para quem não está trabalhando na área. Então, certificação e pós-graduação para quem já está dentro do mercado. Se você hoje está buscando a primeira oportunidade, foca no básico, foca no arroz e feijão, foca no SQL, foca na base de tudo, constrói um LinkedIn bem posicionado, começa a fazer publicações semanais. Se você tiver com a prática bem afiada, diariamente praticando, você vai começar a ganhar confiança para realmente começar a fazer entrevistas focadas em júnior. Tá? Aí as pessoas falam, Guilherme, mas eu só encontro vaga, as empresas estão pedindo bastante experiência e eu não tenho experiência. O que está me travando é a experiência. Tá? Eu acredito que todo mundo, cara, começa do zero. O Messi não começou com bola de ouro. Cara, o Messi começou na categoria de base. Agora, a gente normalmente olha a pessoa que está muito acima, né? Ou vagas que estão muito acima, que não é para o nosso momento atual. Então, se você não tem experiência, você não vai ficar olhando vagas com experiência. Agora, tem que saber fazer esse filtro no LinkedIn. Por isso que tem muitas pessoas que, inclusive, vão para a nossa mentoria. Por quê? Não sabem nem fazer o filtro e encontrar essas vagas. Aí, realmente precisa de um trabalho de aprofundamento de como fazer o filtro correto, como encontrar as vagas júnior ou estágio, como ignorar as vagas que não são para você. E isso é questão de debrief, né, cara? Você tem que olhar para a vaga e entender, caramba, essa vaga aqui, será que é uma vaga legal para mim ou não? Igual o lance do posicionamento de full stack. Cara, não é a melhor estratégia. É muito melhor você entrar como back-end ou como front-end do que se posicionar como full stack. O full stack é o cara que sabe tudo, de back e de front. Então, normalmente, full stack é um cara que já trabalhou, que está indo para um cargo acima, de pleno, de sênior. É muito difícil você encontrar a vaga de full stack júnior, entendeu? Então, de fato, esse é um problema. Tem até uma dúvida aqui, ó, do Thiago. Minha maior dificuldade é preparar um laboratório para treinar. Thiago, isso aqui a gente falou até no início aqui da live. A primeira aula lá da DBOSM é como montar o seu laboratório. Provavelmente você está com dificuldade porque você está sem metodologia. Se você quer uma ajuda nesse sentido, me chama aqui no privado, que a gente consegue te dar uma metodologia de como que você pode montar o seu laboratório do zero para você treinar. E realmente é o primeiro passo. Cara, os melhores profissionais que eu conheço na área de tecnologia são profissionais que têm laboratório para tudo, cara. E foi uma técnica que eu utilizei durante muito tempo para aprender coisa que eu nunca vi. Porque, Ítalo, de verdade, sempre vai ter coisa nova que a gente não sabe. Essa que é a verdade. Agora, qual que é a nossa capacidade de montar um laboratório, testar antes de chegar lá? Eu peguei uns projetos, quando eu trabalhei dentro da Oracle, de algumas coisas que eram pouco utilizadas no Brasil. Big Data Appliance, Exadata virtualizado, Zero Data Loss, que eram tecnologias que eu nunca tinha mexido e que eram pouco utilizadas no Brasil. Cara, o que eu fazia? Eu montava laboratório de um monte de coisa, de tecnologias que eu não mexi. Cara, estou inseguro de fazer alguma coisa? Cara, eu testo mais, eu estudo mais. E, principalmente, testo na prática. Então, esse é um passo importante. Agora, o que eu recomendo para você do que o mercado está pedindo de verdade? Cara, o mercado está pedindo pessoas que saibam executar na prática. Se a gente ficar só na teoria, cara, a gente vai estar inseguro, a gente não vai ser selecionado. Outra coisa, se posicionar de fato para uma vaga específica. Então, tira essas distrações do que você já fez, estudou que você não quer, e de posicionamentos também muito voltados para desenvolvimento, para coisas talvez muito avançadas, para você ter um posicionamento claro de vagas básicas. E aí, cara, vagas pleno de 7 a 10 mil, bem uma faixa de pleno, tá? Temos até casos aqui de pessoas conseguindo vaga plena em banco de dados para ganhar 12,5, tá? Então,
A gente tem visto pessoas realmente com salário muito bons, inclusive de pleno. E aí o sênior, cara, tem até acima de 10, 15, até acima de 20 mil. Isso é possível. Agora, o sênior, cada vez mais, a gente tem visto pessoas ficando sênior em menos tempo, né? Antes, o cara ser sênior tinha que ser assim, 15 anos de experiência. Depois eram 10 anos de experiência. Hoje a gente tem visto sêniors de 5 anos de experiência. Eu te falo até menos. Sêniors, às vezes, com 3, 2 anos de experiência. Eu vejo hoje pessoas com 2 anos que fazem muitas coisas que um sênior lá de 10 anos não faz, entendeu? Então depende muito da extensidade também como você está estudando as tecnologias. Então, assim, Ítalo, o que eu recomendo, o que o mercado está pedindo? Cara, foca no seu objetivo agora, que são vagas júnior, tenha clareza das vagas júnior, foca no básico, muito cuidado que muitas vezes na faculdade ou às vezes nos cursos que a gente faz, a gente vê coisa muito avançada e a gente vê tudo de tudo, só que não aprofunda em nada, entendeu? Uhum. O que na verdade o mercado quer? Ao invés de você estudar, eu vi aqui, por exemplo, seu LinkedIn, Angular, JavaScript, HTML, CSS, Node, Mongo, um monte de coisa, você botou várias tecnologias. Cara, escolhe uma coisa e fica muito bom, cara. Se você tiver essa estratégia, você já consegue ser muito mais atrativo para o mercado. Porque o mercado, cara, ele não quer o cara genérico de tudo. Ele quer o cara bom naquilo que resolve aquilo. Essa que é a verdade. Quando chega, você tem muitos anos de experiência em tecnologia, já passou por muitas áreas, você pode até ser um consultor, um cara muito sênior que já passou por isso tudo. Mas, para a primeira vaga, é muito mais interessante você focar na base. Qual que é a base? Cara, SQL, banco de dados, para depois você estudar algumas outras coisas de acordo com a sua estratégia. Ah, estou na área de BI, beleza, vai estudar o Power BI. Estou na área de desenvolvimento, vai estudar uma linguagem adicional. Estou na área de banco de dados, beleza, depois do SQL tem um monte de coisa para você estudar dentro do Oracle ou outros SGBDs. Então, começa pela base, pelos fundamentos, para que você consiga evoluir. Depois disso, cara, vai crescendo gradativamente. Agora, uma coisa que é indiscutível. SQL é o coração de tudo. Banco de dados é o coração e SQL é a base de tudo. Se você tem um SQL muito bom, cara, e publica e se posiciona dessa forma, você já vai abrir o seu leque de possibilidades para milhares e milhares de vagas. Fiz uma busca ontem aqui no LinkedIn, tinha 45 mil vagas que pedem SQL. Agora, se o seu SQL está bom, na prática, você consegue evoluir bastante. Então, assim, é isso que eu tenho visto hoje do mercado, que as vagas estão pedindo. Ao invés de ficar estudando um monte de coisa mais ou menos, cara, foca no que é mais importante para aquela vaga, para aquela empresa, fica bom. Saiba resolver questões reais das empresas. Se você pegar o SQL e souber resolver questões reais, tem um relatório aqui, a gente precisa dessa informação. Se você souber extrair aquela informação utilizando os recursos do SQL, cara, você vai ser um cara que vai começar a se destacar. Então, basicamente, nessa linha. Faz sentido aí, Ítalo? Faz sentido, sim, com certeza. Eu respondi a sua pergunta. Eu lembro que você falou isso, mas você tinha falado alguma outra coisa também, ou não? Eu falei de idiomas. É De necessário idiomas. idioma. Cara, muito bom. Muito bom. Com relação a idiomas, cara, quanto antes você começar, melhor. Agora, o problema que acontece para muita gente é o seguinte: eu vou parar de estudar SQL porque eu tenho que estudar inglês. Aí eu não concordo. Entendeu? Uhum. Agora, são estudos que você tem que se manter isso em paralelo. E eu acredito que uma das principais habilidades de um profissional de tecnologia é saber fazer a gestão do tempo dele muito bem. Porque se ele consegue montar uma rotina de estudo semanal que vai chegar no objetivo dele, cara, ele vai decolar. Ele vai decolar. Agora, o problema é ele não ter estratégia nenhuma, não ser um cara organizado. E, cara, eu não sou tão organizado assim também, não. Mas pelo menos aquela organização mínima, cara, para você chegar no seu objetivo. Cara, meu objetivo agora é o SQL. Eu vou focar esses 3 meses para matar tudo que tiver de SQL, ficar bom em SQL e começar a alimentar meu LinkedIn. Cara, então todo dia você vai ter que ter uma hora sagrada, cara, com o telefone ali em modo avião, desligado, sem interrupções, para você focar nisso. E é aquilo, ler uma coisa não é estudar. Cara, estudar é você ler, praticar, montar o seu resumo e, cara, e publicar no seu LinkedIn, que é a estratégia que a gente tem falado aqui.
de como que você se posiciona como um cara hoje que domina a linguagem SQL na prática, que é algo muito importante para as empresas. Então, assim, se você de fato coloca isso de forma sagrada ali dentro da sua rotina, cara, você vai evoluir. Agora, eu acredito que o inglês, cara, é uma aula de conversação semanal e uma horinha por dia ali, cara, para você rever gramática, fazer exercício e tal. O quanto antes você puder começar, melhor. Porque o inglês é uma parada que você tem que estar se desenvolvendo bastante, tem que estar praticando. E vou falar, se ficar um tempo sem praticar inglês, cara, dá uma enferrujada, tem palavra que você esquece e tal. Então, eu me forço muito, às vezes ouvir podcast em inglês, às vezes ver séries em inglês para continuar praticando e não deixar o meu inglês dar uma enferrujada de esquecer. Então, é uma coisa que é importante sim. Agora, você tem que parar tudo para fazer o inglês? Não, não tem que parar tudo para fazer o inglês. Cara, eu vou te falar que para mim o SQL vai ser muito mais importante do que o inglês nesse momento. E eu acho que dá para você dar uma intensificada no inglês, uma prioridade. Eu falei, por exemplo, com o mentorado agora há pouco, o Rafael, e ele falou: Guilherme, eu tô querendo me mudar para os Estados Unidos, cara. Apareceu uma vaga lá, só que eu não conseguia fazer entrevista. Então, assim, tô travado por conta disso. Pro momento dele, ele já é um cara que tem a certificação, ele é um cara que já é sênior e está buscando uma vaga internacional. Nesse momento, cara, realmente faz sentido ele priorizar o inglês, porque ele já está com a certificação na mão, já tem uma experiência muito grande no Brasil e está querendo fazer uma transição. Agora, no momento de primeira vaga, cara, não é o inglês que vai fazer com que você trabalhe na área de tecnologia, não. Cara, é uma coisa que você tem que botar na sua rotina semanal, que tem que estar ali, e é uma coisa, cara, que o quanto antes você começar, melhor. Agora, você não vai começar numa primeira vaga, cara, falando inglês, muito difícil. A não ser que você já consiga uma vaga dentro de uma big tech, dentro de uma empresa multinacional, que você tenha contato com o projeto, mas, cara, bem difícil. Eu acredito que, eu vou falar que quando eu fui para a Oracle, meu inglês não estava tão bom assim, inglês e espanhol, e eu atendia clientes na América Latina toda. Atendi clientes, eu lembro que eu fui atender um cliente na Jamaica, lá era inglês. Eu fui atender cliente na Argentina, de fazer reunião e apresentação em espanhol. Mas aí fui me desenvolvendo, né? Coloquei na minha rotina e quando você está trabalhando com isso também fica mais fácil para você desenvolver, você está praticando todo dia. Você está falando com pessoas do seu time espanhol, você está entrando e conversando e tal. Então eu acredito que deva ser parar tudo para ver isso agora, entendeu? Coloque isso na sua rotina de forma estratégica. Cara, se de fato, até mesmo pelo seu momento, talvez seja um custo até elevado, você tem que priorizar o orçamento, cara, prioriza o SQL do que priorizar inglês, entendeu? Se tiver que dividir sua atenção de tempo e de financeiro, cara, vai para as tecnologias agora, para você estar dentro do mercado. Dificilmente você vai atuar numa primeira vaga no Brasil, cara, falando inglês. Dificilmente. E vou falar, até quando chegar no nível de certificação, você não precisa estar com inglês fluente. Eu tenho várias pessoas aqui, nós temos a metodologia de mentoria hoje, que a gente pega as questões do simulado e a gente faz a tradução das questões e te explica na nossa língua o porquê de cada resposta. Então a gente consegue te ajudar até no inglês técnico de tirar uma certificação com o programa de mentoria, entendeu? Tem pessoas com inglês bem básico sendo aprovados em certificações. Por quê? Cara, eu estou estudando com alguém traduzindo na minha frente e me ajudando nessa parte do inglês técnico. Então tem muito também essa questão de níveis de inglês, né? Você pode estar muitas vezes no inglês técnico ali de leitura, que é algo bem básico, para que, caso você realmente queira trabalhar numa vaga internacional, aí você vai para o nível de conversação, que aí realmente vai precisar de uma prática maior. Mas normalmente começa com a parte básica de leitura e tenta paralelizar, mas, cara, não é o seu principal objetivo aqui agora, entendeu? Eu costumo até fazer uma analogia. Quando você, de fato, não adianta você, de fato, estar com inglês nota 10 se você não sabe fazer nada. Não. Então, o mais importante, cara, você está buscando uma vaga no seu país, na sua língua nativa e saber fazer alguma coisa tecnicamente. E dominar a linguagem, entendeu? Faz sentido, cara? Faz sentido, sim, com certeza. Cara, show de bola. Respondido aí, ô Ítalo? Respondido, 100%. Meu irmão, me diz aí, cara, mais alguma coisa aí que você queira estar em dúvida sobre carreira, sobre a primeira vaga? Cara, estou tentando aqui contribuir contigo ao máximo para que você realmente não. E uma coisa até que você me falou aí mais cedo, que eu quero trazer como recomendação para você. Cara, não espera terminar esse estágio para você buscar vaga, não, tá?
Porque pode acontecer, cara, de você ficar uma janela aí fora do mercado, cara, às vezes desempregado. E isso não é E você legal. acha que assim, você acha que eu conseguiria uma vaga em período não administrativo? Consegue, Porque meu estágio é administrativo, né? consegue. Qual que é o horário do seu estágio hoje? De 8 a 15. Cara, é um horário muito bom. Eu vou te falar que nós temos até um caso aqui do Iago, que se eu não me engano ele conseguiu uma vaga no turno da noite. A primeira vaga dele. E ele conseguiu uma vaga no turno da noite. E, cara, um turno totalmente alternativo. E vou te falar, temos muitos alunos e mentorados aqui que estão com dois, três empregos, cara. Porque se você domina a tecnologia, entrega o resultado e está remoto, muitas vezes, cara, você consegue encaixar na sua agenda, às vezes, horários e turnos diferentes. Dois é mole de você conseguir. Agora, no início você vai trabalhar um pouquinho mais aquilo, cara. Você está começando num esporte novo, cara, no início vai ser meio dolorido. No início vai ser muito esforço para pouco resultado. Mas você vai Uhum. aprender um esporte novo, é isso. E você entender que tecnologia vai ser um esporte novo. E muitas vezes, só de você, às vezes, conseguir uma vaga num turno diferente, às vezes você vai estar um pouco cansado, cara, mas vai ser um momento que você vai aprender pra caramba, entendeu? Você pode conseguir uma vaga ali no período da tarde ou no período da noite. Cara, isso é bem possível. Bem possível. Eu vou te falar que eu tenho mentorados aqui até com 3 empregos, cara. 3 empregos. E os caras ganhando mais de 50 mil por mês. Por quê? Chegou num nível sênior, chegou no nível de certificação, entrega resultado, e aí, cara, quando você está nesse posicionamento de entregar o que as empresas precisam, eles nem te cobram o horário, entendeu? Cara, tá aqui, resolve, resolve, vambora. Então é bem nessa linha. Então dá sim, cara. Eu vou te falar que eu até recomendo isso para quem muitas vezes está numa situação de transição e que muitas vezes a gente sabe que é uma virada de chave um pouco complicada, né, cara? Eu vou pedir demissão aqui para entrar lá. Ao invés de queimar uma ponte, constrói uma ponte do lado e vai em paralelo, né? Então dá para você seguir também esse tipo de estratégia de conseguir em horários alternativos e muita vaga remota em horário alternativo. Tem isso também, tá? Tem isso também. Ítalo, mais alguma questão aí, meu amigo? Não, tô satisfeito. Cara, conta comigo. Agora, minha recomendação para você. Você já montou o laboratório aí para a imersão da semana que vem? Rapaz, eu confesso que eu não abri aquele vídeo do YouTube, mas eu achava que era igual ao do DBA-OCM, É não é bem não? parecido. Se você tem, você tem um laboratório do treinamento do Bootcamp, da DVL de SQL, é o mesmo laboratório que você vai estudar. Pode ficar tranquilo. Ah, Entendeu? então pronto. Então, Sossegado. assim, agora o legal. Com relação às dicas que eu te passei do exemplo do Jean, que ele conseguiu uma vaga em 4 meses. Olha o LinkedIn que eu te mandei dele e olha como que foi a dedicação dele nas imersões ano passado para conseguir uma vaga. Ele fazia os 8 desafios práticos da imersão. Se você entrar dentro dessa imersão, vê o cara fazendo, você faz também, publica no seu LinkedIn. Foi exatamente a mesma fórmula que ele fez para conseguir uma vaga em 4 meses. Se você fizer isso, cara, primeiro, seu salto é um bom teste. Você pode chegar para mim e falar, Guilherme, a imersão foi muito corrida, cara. Eu não consegui fazer. O mercado ele é corrido. Isso quer dizer que talvez você não está preparado para o mercado ainda. Perfeito. E eu costumo dizer que o cara que está preparado, ele chega na imersão e faz as 8 práticas. E aí, o Ítalo, eu quero até que você me dê um feedback de quantos desafios você vai conseguir fazer dentro dessa imersão. Porque pode ser que algumas pessoas vão sair de lá só com o laboratório criado e já vão sair de lá satisfeitos, falando assim, caramba, eu nunca tinha feito uma instalação do Oracle do zero, agora eu fiz, show de bola. Tem gente que vai conseguir sair de lá com 2 desafios executados. Tem gente que vai conseguir fazer com 4 desafios executados. Tem gente que vai conseguir fazer os 8 desafios. Agora, como medir o seu conhecimento? Como ganhar aquela segurança que a gente estava falando lá no início, né? Colocando o seu conhecimento à prova, se testando, cara. E uma das formas de você se testar é fazendo uma prova de marcar X, uma certificação, ou você pode se testar no mundo real, cara. Uhum. Um cenário real que você precisa fazer. Agora, um ponto importante. A imersão é você ver alguém fazendo na sua frente e você também ter a possibilidade de executar.
Se você, de fato, não está conseguindo ver alguém fazendo na sua frente, replicar com os scripts na sua mão, cara, tem um problema muito grande de entendimento, de execução, que precisa de prática, que precisa de repetição. Então, essa imersão da semana que vem vai ser um bom teste para você começar a ganhar essa confiança, entender onde você está travado. E aí, onde você está travado, a gente vai ter um ambiente, cara, de praticamente mentoria. Você travou, a gente vai conseguir entender. Acho que você mutou aí, Guilherme. Não estou te ouvindo, não. E Agora agora? tá beleza. Desculpa, eu passei o dedo do gordo aqui na tela e ele mutou. Cara, aí o que acontece? Você ouviu até que parte aí? Eu vi até onde vai ficar travado. Você estava falando da pessoa que não conseguiu Exatamente. acompanhar. A pessoa ficou travada. Cara, é um bom teste para entender de fato que você não está pronto. Agora, se você travou, o que vai acontecer? Você vai ter alguém na imersão te mostrando por que você travou. Qual que é a sua dificuldade? E aí você consegue levantar a mão, cara, e a gente junto com você chegar a identificar isso. Olha, você está travado por conta desse erro. Esse erro é isso. Você está errando nisso aqui. Então a gente vai chegar nesse nível. Eu costumo dizer que quem participa da imersão e assiste ao vivo tem a possibilidade de realmente ter contato com uma pessoa que já fez aquilo que você não fez ainda, cara. E aí quando você chega nesse nível, cara, você começa a ter um nível de aceleração de resultado. Ah, eu não consegui fazer, estou conversando com alguém que fez. O que ele fez que eu não estou fazendo? Onde que eu estou errando que ele pode me dizer? E aí, cara, quem assiste ao vivo a imersão, cara, consegue ter esse feedback na hora. Tô travado aqui, gente, o que aconteceu? Cara, precisa resolver isso aqui. Aí você consegue ter esse feedback, inclusive, mais rápido do que só fazer as aulas ali e ter um tempo de resposta na comunidade. Ali você tem a sua resposta sendo respondida ao vivo. Então, deu erro? Levanta a mão. Cara, quem mais pergunta, quem mais aprende. Não existe pergunta boba, cara. Mas a gente responde todo mundo de fato que interage, que levanta a mão. E quanto mais você perguntar, cara, mais você vai evoluir. Agora, desafio. Se você sair de lá com os 8 projetos práticos executados, isso quer dizer que você está, cara, um nível muito interessante e preparado para conseguir sua primeira vaga de junho. Agora, Guilherme, não consegui fazer nem a metade dos desafios. A gente precisa fortalecer os conceitos. Precisa entender onde você está errando, precisa ouvir feedback, precisa realmente de ajuda, de acompanhamento. E até legal uma dica de como resolver os erros, né? Às vezes o cara só fala assim, não consegui. Eu não consigo ajudar um cara que fala que não conseguiu. Agora, não consegui porque deu erro tal. Aí tira uma foto da tela e manda a foto da tela. Olha, estou travado na aula tal, minuto tal, e aconteceu esse erro. Vocês já viram esse erro, gente? E aí te consegue te ajudar de forma muito mais assertiva. Agora, tem pessoas que não sabem nem perguntar. Isso acontece muito dentro da imersão. É o cara que chega lá na imersão e fala assim, deu erro. Beleza. Agora, deu erro aonde? Me explica um pouco mais o seu erro. O que você tentou fazer antes? Quais foram a sequência de comandos que você fez? E muitas vezes dá erro, sabe por quê? O cara pula etapa. Ele simplesmente era para executar uma coisa e esqueceu de de dar uma permissão lá atrás. Cara, vai dar erro. Então, isso testa o nosso nível de atenção aqui com tecnologia, com banco de dados e muito mais. Fechado, meu irmão? Perfeito, fechado. Ítalo, conta comigo, meu irmão. Um prazer falar contigo aí, cara. Te vejo lá na imersão na semana que vem. E fica aí esse desafio, cara, de quantos desafios práticos que você vai conseguir executar. Cara, fica bem tranquilo. Se você não conseguir executar, super normal. Mas o mais importante, pergunta rápido. A gente vai tentar te responder o mais rápido possível para que você não fique travado. E quanto mais perguntas você fizer, mais rápido vai ser sua entrada para o mercado, mais rápido vai ser sua ativação ali do LinkedIn com publicações, se apresentando para o mercado e mostrando o quanto que você está pronto para essa oportunidade. Beleza, meu amigo? Beleza, desafio aceito. Meu irmão, então estamos dentro. Te vejo lá na imersão na semana que vem. Um prazer falar contigo e te vejo na imersão, beleza? Grande abraço. Valeu, abraço. Uma boa noite, meu irmão. Boa noite. Pessoal, muito legal aí o bate-papo com o Ítalo. Ele é um aluno do nosso Bootcamp de SQL.
e ele também vai participar da nossa imersão que vai acontecer na semana que vem. Se você não está sabendo da imersão ainda, vão ser 16 horas de conteúdo, com 8 projetos práticos que a gente vai estar abordando durante 4 dias. Para você participar, me manda uma mensagem aqui no privado, que a gente consegue liberar o ingresso aqui para você que está participando dessa live, tá? Então não perca, não fica de fora, para que você também consiga aprender com essa metodologia, aprender banco de dados, que é algo tão importante dentro da área de tecnologia. Só vou revisar aqui as dúvidas. Vamos lá. Se tem alguma dúvida que não foi respondida, trabalho hoje com superior que não entende muito que sou DBA e acabo, sou 4 DBA e acabo não aprendendo. Você tem curso de DataGuard, um laboratório só para isso? Tiago, temos sim. Nós temos um treinamento específico de DataGuard, só que é importante entender se você está preparado para estudar DataGuard, tá? Porque para o DataGuard você precisa entender muito bem a arquitetura do Oracle, como que funciona a parte dos reduz, a parte de memória, a parte de parametrização. Se você tiver muito básico ainda na administração de banco de dados, pode ser que DataGuard seja um tema mais avançado. Só para você ter uma ideia, a certificação de DataGuard ela tem como pré-requisito a certificação do ACP, tá? Então, seria legal você me mandar uma mensagem aqui para a gente poder te mostrar como que você pode chegar no nível, de fato, de montar um laboratório de DataGuard. A gente ensina a montar um DataGuard do zero, o físico, o lógico, o stand-by, com diversos cenários reais ali, simulando o que é feito dentro de uma empresa, tá? Então, a gente consegue te ajudar bastante nisso, me chama aqui no privado. Queria ser especialista em DataGuard ou Golden Gate, mas tem que aprender muito. Vamos lá, tem etapas, tá, Thiago? Então, primeira coisa, fazer um raio-x e identificar onde você está agora. Depois que você identificou onde você está agora, quais são os passos de conhecimento, o que você precisa de fato dominar para você chegar lá. Às vezes, se a gente quiser pular algumas etapas, pode ser que você tenha dificuldade de estudar DataGuard e Golden Gate, tá? Então é importante a gente entender melhor o seu momento. Beleza? Show de bola. Inglês no YouTube, muito bom. Show de bola. Show de bola, show de bola. Gostaria de participar desses desafios. Show de bola, Marcelo. Se você quer participar desse desafio dentro da imersão, me chama aqui no privado, tá? A gente vai ter essa imersão aí que vai acontecer na próxima semana, na próxima segunda-feira. Vai ser uma imersão de muita mão na massa, 16 horas de conteúdo. Quem realmente está buscando se desafiar, cara, ir para o próximo nível, tirar uma certificação, crescer, sair de júnior para pleno, de plano para sênior, dominar temas mais avançados, essa imersão vai ser incrível. Beleza? Então é isso, pessoal. Fechando aqui a nossa live de hoje, quase 1 hora aqui de live. Se eu não me engano, deixa eu até ver aqui se ele mostra o tempo da live. A gente já está aqui já há um bom tempo. Queria agradecer a participação de vocês. E eu estou selecionando algumas pessoas para esse bate-papo aqui, alguns participantes da imersão. Se você está inscrito na imersão, pode ser que eu seja contactado aí por mim ou pela minha equipe para poder ter essa mentoria aqui gratuita. Hoje eu selecionei o Ítalo. Foi muito legal a gente poder fazer um bate-papo. Eu quero estar ajudando outras pessoas também a se desenvolverem e a realmente conseguir atingir seus objetivos. Beleza? Se inscreva aqui no nosso Instagram, siga a gente aqui no Instagram, se inscreva também lá no nosso canal do YouTube para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.